Amaro, terra da cana-de-açúcar, de gente que vive sorridente, apesar de tantos problemas ocorrentes. Estamos em Santo Amaro da Purificação e encontramos um momento de adentrarmos uma estrada que o Cultini já tem percorrido há algum tempo, que é a Estrada Reggae. Santo Amaro, terra da cana-de-açúcar, de gente que vive sorridente, apesar de tantos problemas à frente. Terra cultural, não há carnaval, maculelê de totó. E temos ao nosso lado Val Caetano, que é uma das expressões máximas dessa área aqui no Recôncavo Baiano, com quem a gente vai conversar hoje. Val, como é que começou a sua carreira musical? Bem, eu comecei nos festivais estudantis, né? Me apresentando na escola, assim, em festa do próprio colégio, né? Naquelas datas escolares, né? Aí comecei minha vida musical ali, me apresentando, as pessoas começaram a gostar e tal. Então eu fui gostando também da ideia e com isso eu comecei a fluir no caminho, né, da música. Lício, é uma das figuras marcantes aqui desse mercado bembé em Santo Amaro. E me diga uma coisa, e o reggae? O reggae é muito bom. Tem a banda Dissidência aí que está no maior sucesso, muito para frente, cantando umas músicas muito boas, fala muita coisa que incentiva muita gente a sair das drogas, muita gente a sair de dentro da favela, sempre procurar uma coisa para fazer, né? Se você pegar um CD da banda Dissidência, você vai ver que o rapaz só fala a verdade. Ele não fala nada que venha a desfazer através da música, ele só fala a verdade. Val Dissidência, é a banda do momento dentro de Santo Amaro. A abertura do programa de hoje nos levou a uma caminhada até o Recôncavo Baiano com o Cultini Estrada Reggae, onde conversamos com Val Caetano, da banda Dissidência. E em nossos estúdios, a nossa convidada de hoje faz parte da coordenação ampliada do Fórum Estadual das Mulheres Negras do Rio de Janeiro, do Colegiado do Diálogo de Mulheres Negras da Alerj e da Comissão Nacional da organização do 4º Encontro Nacional de Mulheres Negras. Nós vamos conversar com a professora Clátia Vieira. Clátia, pouco menos de 30 anos atrás, você participou do 2º Encontro Nacional de Mulheres Negras. Como é que foi participar desse encontro para você e como você vê as consequências daquele evento? Então, eu chego na militância, nessa militância de mulheres negras, logo após o primeiro encontro. Não cheguei a participar do primeiro encontro nacional, né, que aconteceu em dezembro de 88, no Rio de Janeiro, na cidade de Valença. Eu chego mesmo firme no movimento de mulheres já na preparação do 2º encontro nacional que aconteceu em 91 em Salvador. Naquele momento a gente está num processo ainda no meu caso, eu vinha de direção de associação de moradores, eu estava saindo da associação de moradores, fui presidente lá no Morro da Coroa, tinha uma militância na FAFERJ, na Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, mas não tinha uma militância assídua, né, e firme no movimento de mulheres negras. Então eu chego nesse momento. E aí eu me deslumbrava, né, eu me deslumbrei, porque, na verdade, a política da militância, né, na questão do enfrentamento racial e no empoderamento das mulheres negras é apaixonante. E naquele momento eu começo a trazer uma outra discussão e enveredar por um outro caminho, que é a militância onde eu estou até hoje, que é a militância no enfrentamento ao racismo e no empoderamento das mulheres negras. Foi um encontro bastante proveitoso. O Rio de Janeiro chega na época era ônibus para todo mundo. O Rio de Janeiro chega com 3 ônibus, né? E lá se organiza, e foi importante porque a partir do 2º encontro a gente organiza o Fórum Nacional de Mulheres Negras. Então foi bastante importante para as mulheres negras. Então, uma das primeiras organizações de mulheres negras a nível nacional no Brasil. E como é que você vê o transcurso do tempo, desde aquela época até agora? Que avanço se conseguiu? Que obstáculos ainda temos a enfrentar? Bom, no campo falando das mulheres negras e da nossa militância, o meu olhar é que a gente avançou, né? Alguns momentos a gente precisou recuar,
mas muitos avanços, né? A estrada é muito longa, né? Mas a gente teve vários encontros. Eu penso que no Rio de Janeiro, particularmente, o movimento se firma de vez, né? E aí começam a surgir as organizações de mulheres, os outros movimentos de mulheres, fazendo eco no estado do Rio de Janeiro. E a nível nacional, também a gente começa a observar a participação das mulheres em encontros internacionais e outras militâncias que vão acontecendo, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que tem toda uma caminhada. Mas um marco, um divisor de águas para mim, no meu olhar, é quando a gente começa a organizar a Marcha Nacional das Mulheres Negras, né, que a gente começa em 2011, a discussão, e que a gente vai com 50 mil mulheres para Brasília. É Brasília com as cores da África, a gente chama assim. E que o Rio de Janeiro chega com uma delegação, a segunda delegação, que chega com 1.000 mulheres. Então, assim, e esse processo de organização foi um processo onde a gente pôde movimentar as mulheres negras no Brasil e no mundo. O modelo de organização dessa marcha, que era um modelo onde todas nós tínhamos responsabilidade na mobilização, não tinha uma direção, e sim a marcha tinha que ser entendida como uma demanda de todas as mulheres negras do Brasil. E assim foi entendido. Isso é um outro modelo de organização, bastante importante e bastante interessante, porque a pessoa se sente parte. Então a gente sai um pouco daquele modelo de ter uma direção aonde é dita a forma e como tem que ser, né? Todas as mulheres tinham sua independência no Brasil para se organizarem e conseguirem chegar até a marcha. E isso, sem sombra de dúvidas, quando a gente chegou em Brasília, a gente pôde ver, porque era um espelho, né? A gente olhava na cara de uma mulher preta e via a nossa cara, mas com a sua diferença regional, com a sua diferença cultural, mas todas mulheres negras. E foi muito importante porque a gente conseguiu levar o Brasil, né? As mulheres negras, a base. E aí a gente teve mulheres negras de todos os segmentos. Isso foi fundamental e isso reaquece a discussão de mulheres negras no Brasil, né? Isso, sem sombra de dúvida, é fundamental. O Rio de Janeiro gostou tanto que a gente já está organizando a quarta, né? Teve a primeira nacional e nós estamos fazendo a quarta, que vai acontecer, né, em julho. Nós vamos estar fazendo a quarta marcha das mulheres negras. E importante, claro que esse ano, com esse olhar dessa abolição que não aconteceu, né, uma abolição que, pelo nosso olhar de mulheres negras, é uma abolição que nos coloca numa situação extremamente vulnerável. É a farsa da abolição? Pois é, a gente diz que é uma abolição que nunca aconteceu e a gente também fala mais. As mulheres negras do Rio ousam dizer 1988, onde começa, de fato, a escravidão para o povo preto, né? E a gente fala por um olhar de abandono, de pobreza, de racismo. Vamos marchar por essa questão, vamos marchar pelo feminicídio político que envolve nossa companheira Marielle Franco, vamos marchar pelos 30 anos do primeiro encontro nacional e vamos marchar com o olhar da nossa campanha que a gente vai estar fazendo, que é a campanha Eu Voto nas Pretas, por mais mulheres negras no Poder Legislativo e Executivo. Então, tudo isso é um desdobramento, né, foi uma provocação que a marcha trouxe para as mulheres negras no Rio de Janeiro e, com certeza, no Brasil, as mulheres negras estão fazendo vários eventos, várias movimentações, colocando a cara, né? Agora a gente vai entrar em julho, que é o 25 de julho, mês das pretas, mês das mulheres negras para dar mais visibilidade e chamar a atenção para uma discussão. Porque o Dia de Mulher Preta é todo dia, né? A gente foca no 25 para chamar a atenção do Estado, para chamar a atenção da autoridade. Mas a gente sempre gosta de dizer o seguinte, nosso dia todos os dias, sem sombra de dúvidas. Diga para nós alguma coisa sobre esse trabalho que tem sido feito com a Alerj. Então, com a Alerj foi gol, né? Alguém distraiu, saiu da frente, a gente enfiou a bola. A gente começa em 2016, 2017. Na época do 25 de julho, a gente sempre faz uma audiência pública nessa casa, para a gente discutir as condições das mulheres negras. E nessa última audiência pública, que foi em julho de 2016,
A gente conversava, então, naquela audiência pública com o deputado Valdec Carneiro, deputada Marta Rocha e deputada Tia Ju, que estavam nessa audiência pública. E a gente dizia que a gente precisava dialogar com essa casa, né? Porque essa casa vinha fazendo, né, e ainda vem fazendo projetos e encaminhamentos que não nos inclui e que não nos contempla. E a gente dizia que isso era perverso e era um racismo institucional, a partir do momento que nós não éramos incluídas, né? E não incluindo as mulheres, a gente entende que não está incluído o povo preto. E aí a gente fez uma proposta de diálogo, de conversar, e foi muito legal porque esses 3 deputados de pronto entenderam. E me lembro que o deputado Valdec Carneiro falava, então a gente podia ver aí um fórum permanente de diálogo com a Alerj. E as outras 2 deputadas, Tia Ju e Marta Rocha, de pronto, e a gente começou o processo, né? Tem uma resolução nessa casa, que foi votado no plenário, não foi fácil, mas nós estávamos lá e garantimos, e agora a gente está aprendendo a caminhar nessa casa. Mas eu acho que vale a pena a gente dar 2 destaques. Um é a gente colocar mulher negra como um projeto, como um programa no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental, né? Porque então nós estávamos dissolvidas no todos. E a gente tem dito, todas as vezes que a gente fala de todos e todas, nós não estamos incluídos. Existe a necessidade de se falar mulher negra. E nós, mulheres negras. E é esse o nosso papel. Nosso papel aqui, basicamente, é trazer uma pauta, né, preta para dentro dessa casa, é trazer as nossas demandas e a gente espera que com isso, né, os projetos de lei possam estar direcionados mais em prol de atender a população negra, que na verdade é a população que mais necessita das políticas públicas, do olhar do Poder Legislativo. E a população negra que também tem título de eleitor. Então precisa ser... precisamos também que seja considerado, né, essa importância de também olhar para a população negra e realmente fazer projetos que vão na direção de dar conta da nossa demanda. É um trabalho bastante importante. Vamos fazer um intervalo e no retorno voltaremos a abordar alguns desses temas, desses obstáculos, dessas dificuldades, dessas conquistas que a nossa convidada de hoje apontou. Hoje estamos aqui com a professora e membro do colegiado do Diálogo das Mulheres Negras com a Alerj, Clátia Vieira. Clátia, vamos assistir alguma coisa da 3ª Marcha das Mulheres Negras realizada em Copacabana? Sim, vamos lá. De julho de 2017, praia de Copacabana, aconteceu a 3ª Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Fomos às ruas por muitos motivos, para denunciar e celebrar, por visibilidade e respeito, contra o racismo e o sexismo e por uma sociedade efetivamente democrática. A humanidade do coletivo dá o tom, aquece a voz e seguimos com nossa diversidade e garra. Marchamos. A importância da gente ter esse dia é porque cada vez mais a gente consegue agregar várias mulheres. Somos a maioria entre as mulheres, somos a maioria dentro da população negra, nós somos maioria dentro da população brasileira em geral. No entanto, se a gente sofre tantas questões que envolvem a mortalidade materna, os dados agora mostram, até a semana passada, foram 56 mulheres que morreram, né? E, no entanto, apenas 12 eram mulheres brancas. E não há nenhuma proposta de reversão desse quadro. E é isso que a gente vem mostrar nesse mar, nessa onda de mulheres negras aqui na Praia de Copacabana. Aqui é uma maneira da gente colocar uma ação afirmativa onde não estamos. Onde, se estamos aqui, estamos entre as empregadas e servidoras daqui. E a gente quer várias das políticas públicas. Nós usamos o SUS. O SUS nos é caro. Ele é a melhor política
da saúde que existe. No entanto, ele é super, hiper prejudicado, sucateado. Avanços, retrocessos, obstáculos. Qual a sua avaliação sobre a situação atual da população negra e, sobretudo, da população negra feminina? Então, Medeiros, rever, né, um pouco, né, um trecho dessa marcha me chama atenção para duas coisas. Quando a gente decidiu que a marcha tinha que ser em Copacabana, num domingo, o nosso objetivo era mostrar as mulheres negras naquele espaço que, como a Luciene muito falou, né, a Lu, companheira do Fórum de Mulheres Negras, ela diz quem somos nós naquele lugar, né? E a gente pôde ver um pouco da nossa cara naquele lugar quando a caminhada, a nossa marcha se dava, que a gente olhava para os prédios, eram as mulheres negras que estavam lá naquele domingo trabalhando, né, e vendo uma atividade que elas poderiam estar lá, deveriam estar lá e poderiam estar lá e não pôde, né? Mas então, o diálogo surge, né? O diálogo que a gente falava anteriormente, surge um pouco dessa nossa militância de rua, da gente entender que precisava se comunicar. Mas lá, na hora, na caminhada, a gente percebia o olhar das pessoas que apoiavam, mas também a gente pôde identificar pessoas que se perguntavam no olhar, o que esse povo está fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Né? Essas são algumas das artimanhas. Esse não é o lugar delas. Pois é, isso é algumas das artimanhas do racismo. Né? Que diz o seguinte, que preto tem que estar, não pode estar em lugar de branco ou em lugar de classe média. E a gente está dizendo que nós vamos estar aonde nós quisermos. E por isso que nós vamos repetir a marcha no último domingo de julho. Por isso que nós vamos estar lá e marchando por tudo isso que a Lu já falou e pelas outras coisas que a gente falou, que a gente pôde falar um pouco no bloco anterior e por tudo mais que vier até julho. Estamos num processo de organização da nossa 4ª marcha e só uma observação rápida. Muito importante a participação dos homens negros, né, que nos respeita e vai numa proteção, né, numa proteção política, numa proteção de cuidado e de apoio a essa manifestação das mulheres negras. É bem legal. Cláudia, uma coisa que a gente tem percebido ao frequentar os ambientes universitários é o aumento significativo do número de jovens negros frequentando esses ambientes. E isso, aparentemente, tem um impacto sobre a sociedade em função desses coletivos negros, sobretudo protagonizados por mulheres negras. Como é que você vê essa situação agora? Como é que você vê esse avanço? Então, eu vejo por esse lado mesmo, né? Que a gente tem mais juventude negras do que quando eu fui para a universidade, que não fui para uma universidade pública e que a gente ia para uma universidade privada, né? Esse é um histórico das pessoas de 40, de 50 anos. Uma contradição, né? Uma contradição. E hoje a gente está tendo essa oportunidade e é importante dizer que essa é uma luta de homens e mulheres negras, né? De que tanto brigou, desde ter um ministério, que foi o Ministério da Igualdade Racial, que não é o ministério dos nossos sonhos, mas que é um caminho, que foi um avanço, né, que é onde a gente começava a falar de política de gente preta dentro do governo, isso é um avanço. E dentro dessa política de gente preta, a gente falava de saúde de gente preta e da importância da educação. Claro que é norteado por a questão do trabalho, que é uma questão que a gente fala pouco e que é fundamental e é um problema muito sério para a comunidade negra, a questão do trabalho e do trabalho trabalho formal, né? Hoje a gente teve um avanço nas políticas públicas, né, direcionada para o povo preto, num governo democrático, que a gente não pode correr disso, né? O governo Lula e o governo Dilma traz para a gente, né, algumas oportunidades e que a gente perde em 13, 14 anos, a gente perde em 2 anos. Eu estou voltando na questão da empregabilidade, porque a gente pouco fala disso, né? A gente fala da violência, a gente fala da moradia, fala muito da educação e da saúde, do enfrentamento ao racismo. Mas a gente não fala do mundo do mercado de trabalho, né? Quem somos nós?
Quem somos? Se a gente olhar no entorno, nós, e muito particular as mulheres negras, somos ambulantes, estamos todas, ou uma grande parte, todas claro que não, mas uma grande parte, no mercado informal. E hoje, o governo golpista, sim, porque é golpista, é um governo que extermina o povo preto, né? Derruba, com a nova lei trabalhista, legitima a empregabilidade informal. Então isso é muito perverso e faz com que a gente renove as nossas forças e que a gente comece do zero a nossa luta. O povo preto nunca desistiu. As nossas vitórias, né, os nossos avanços, todos eles foram propostas e lutas e enfrentamento do povo preto. E a gente segue nessa linha, né? Quando eu cheguei no movimento negro, eu entrei no final da fila e eu tenho muito respeito e aprendi muito com o povo que estava na minha frente. E o meu papel e o papel do Fórum de Mulheres Negras tem sido isso. Agora a gente contribui para que essa garotada que venham tome conta dessa demanda e dê conta, né? A gente dá falta muita coisa, Medeiros, assim, principalmente no campo universitário. A gente está num governo de desmonte, né? E a gente sempre fala o seguinte, a gente precisa garantir que a negrada ingresse na universidade, mas a gente precisa garantir o médio fundamental. Essa é a discussão que eu digo. Porque para a gente chegar na universidade, não dá para queimar a etapa do fundamental e o do médio, que é um outro gargalo, que é um outro desafio, principalmente para a população negra que estão morando na favela. Então, a gente tem ainda a nossa pauta, a gente voltou muita coisa na pauta, né? O governo golpista faz com que a gente tenha um retrocesso na pauta e a gente precisa remanejar e reinventar caminhos, porque a gente precisa reinventar caminhos para vencer o racismo. E isso não é fácil, mas a gente tem feito o trabalho de casa, avançando, retroagindo, sem sombra de dúvidas. E as eleições? Então, as eleições, a gente teve a oportunidade, nas últimas eleições, que foi para prefeito e vereadores, nós fizemos um projeto muito legal chamado Minha Voz, Meu Voto e Minha Vez, onde a gente chamava a mulherada negra, né, e a gente fez uma pauta, um manifesto para que as mulheres pudessem levar para os seus municípios. Esse ano, a gente repete Meu Voto, Minha Voz, Meu Voto e Minha Vez, mas agora a gente direciona e diz: Eu voto nas pretas. É uma campanha que o Fórum Estadual de Mulheres Negras está fazendo com outras organizações que estão junto com a gente. E é uma campanha que a gente vai lançar no dia 7 de julho, lá na Casa das Pretas, né? Vai ser um dia inteiro de lançamento. Nós vamos chamar todos os parlamentares. Os homens serão muito bem-vindos, mas o microfone e a voz é das mulheres negras. E o objetivo principal é que a gente tenha mais mulheres. A gente precisa responder à execução da Marielle, colocando mais mulheres negras nos espaços políticos, no legislativo e no executivo. Não vai ser fácil, é um desafio, mas é uma campanha que a gente espera que vá de boca em boca, né? Eu voto nas pretas. Agora a gente vai direcionar que nós precisamos votar nas mulheres pretas. E as mulheres pretas que não vão votar nas mulheres pretas ainda nessa eleição, e a gente sabe que tem toda uma conjuntura, tem toda uma questão que faz com que algumas mulheres não votem ainda nas mulheres negras, a gente entende, mas a gente precisa que ela colhe no peito a chamada Eu Voto nas Mulheres Negras. A gente precisa botar essa campanha na rua. E no dia 7 de julho a gente vai estar fazendo isso na Casa das Pretas, não precisa dizer qual é o significado. Foi a última ação, foi a última atividade que Marielle Franco participou. E para a gente é muito importante que a gente diga para essa sociedade que a gente chegou e a gente quer ocupar os espaços. Cláudia, obrigado. Obrigada, muito obrigada mesmo. Espero voltar outras vezes para a gente poder passar uma mensagem, falar um pouco do nosso trabalho. Obrigada. Eu conversei com a professora e militante do Movimento Negro, Cláudia Vieira. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultune.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. A Cultune, para mim, é patrimônio
da africanidade.